Olá pessoal, nossa câmera aberta começa agora e traz a última aula para você que vai fazer as provas do Enem neste fim de semana. Como vocês perceberam, nos últimos dias, nosso programa se transformou numa espécie de sala de aula para dar uma forcinha aos estudantes nesta reta final de preparação. Hoje é a vez de revisarmos juntos a língua portuguesa com a professora Daniele Nascimento. Roda a vinheta e boa aula para nós! Olá, alunos! Hoje a gente vai falar sobre a prova de linguagens e códigos e a prova de redação, que são as duas provas mais importantes da prova do Enem que vocês vão prestar esse final de semana. Vejam só, a prova de linguagens e códigos, a prova objetiva, ela tem questões de que tipos? Questões de interpretação de texto, questões de funções da linguagem, questões de figuras de linguagem e questões de modernismo, que é a escola literária que vai mais cair na prova de vocês. E por quê? O modernismo é a escola literária a qual nós estamos agora, é a mais socializante, é aquela que vai trazer obras que trazem problemas sociais muito evidentes no Brasil, certo? Então, esses dois assuntos, funções da linguagem e figuras de linguagem, são assuntos muito técnicos, certo? As funções da linguagem concernem a função que a linguagem, que um discurso pode ter. Então, nós temos as funções emotiva, aquela em que o emissor, aquele que profere, é o principal agente da comunicação. Então, a função emotiva ela está centrada no emissor. Nós temos a função conativa, que é aquela que está centrada no receptor. E aí, lembrando, a função emotiva é a função que tem, como ela tem o emissor como centro, normalmente esses textos eles vão ser textos de primeira pessoa. Eles vão ser textos onde o emissor se coloca. Então, quando eu digo eu estou aqui, eu estou proferindo uma mensagem, o centro dessa mensagem sou eu. Então, a função desse discurso que eu estou proferindo agora é uma função emotiva. Mas se eu já começo a me centrar para você, se eu digo, olha, alunos, estudem para o Enem, esse meu discurso agora, estudem, façam isso, se eu me dirijo a alguém, esse discurso, a função desse discurso, dessa fala, é a função conativa ou apelativa, que é aquela que é centrada no receptor. Além da função emotiva e além da função conativa, nós temos também a função poética, que é a função centrada na construção da mensagem. Todo texto bem construído, todo texto com uma elaboração estética, todo texto, não somente poesia, mas também prosa, alguns textos da prosa literários, são textos que também têm função poética. Além da função poética, nós temos a função referencial, que é aquela que se centra no assunto. Todo texto objetivo, direto, é um texto de função referencial. Inclusive, o texto, a redação, que eu vou falar logo mais para vocês, o texto que vocês vão escrever, o texto de gênero dissertativo, argumentativo, que vocês vão escrever na prova do Enem, é um texto de função referencial. É um texto objetivo, direto, que visa informar, dar uma informação, argumentar, certo? Além das funções emotiva, conativa ou apelativa, a função poética, a função referencial, nós temos a função fática, que é aquela que tem um canal como principal vetor, que é aquela que traz o canal como principal agente da comunicação. Então, na função conativa, o canal, a fala, por exemplo, que é o canal que eu estou utilizando agora com vocês, o canal é o principal agente dessa comunicação, é o que está em foco. A função conativa, ela visa testar o canal de comunicação, testar fala. Todo diálogo rápido, oi, tudo bem? Alô? Todo diálogo rápido tem função fática. A outra função, a última das funções, é a função metalinguística, aquela que visa explicar a si própria. É quando o código, a língua, explica a si própria. Um grande exemplo da função metalinguística é o dicionário. O dicionário é um texto de função metalinguística, onde existem palavras definindo outras palavras. Isso quer dizer que só o dicionário é de função metalinguística? Não. Alguns poemas, como o poema Catar Feijão, de João Cabral de Melo Neto, também é de função metalinguística, porque ele diz que catar feijão se limita a escrever. Ele define o que é catar feijão e compara, e também define o que é fazer poesia. Então, ele escreve uma poesia explicando como se faz uma poesia. Isso também é função metalinguística. Dadas as funções, é hora da gente falar um pouquinho das figuras de linguagem. Quais são as figuras de linguagem? Nós temos uma gama enorme de figuras de linguagem, mas é importante que vocês lembrem de algumas, como a metáfora. A metáfora é a
comparação implícita. É a comparação que eu faço sem utilizar conectivos comparativos. Se eu digo, Maria é uma porca, ela não é uma porca. Eu digo que ela é suja como uma porca. Eu digo que talvez ela seja fedorenta como uma porca. Mas se eu digo que Maria é uma porca, eu fiz uma metáfora. Eu comparei. Eu mudei o sentido de porca para um sentido de suja. Os processos de metaforização são processos de mudança de sentido. E vocês devem ficar muito atentos a isso, porque o Enem já abordou, inclusive com o texto de Carlos Drummond de Andrade, uma questão que falava sobre metaforização, sobre a mudança do sentido, onde ele usou primeiro beber no sentido literal, de beber, e depois beber num sentido completamente conotativo, de beber poesia, beber literatura. Então fiquem atentos aos sentidos conotativo e aos sentidos denotativo. O sentido denotativo, é o sentido real, é o sentido que está ali, por exemplo, que é o sentido do seu texto, da redação. O seu texto é inteiramente de função referencial e é um texto de função denotativa, real, direto ao sentido, direto ao objetivo que ele se presta. O sentido conotativo é o sentido figurado. Então, a metáfora, ela tem um sentido figurado. A principal das figuras de linguagem é a metáfora, mas vocês também devem estar atentos à catacrese, por exemplo, que é quando eu atribuo características físicas a coisas que não necessariamente têm essa característica. A orelha do livro, o pé da porta. A porta não tem pé, o livro não tem orelha. Então, isso é a catacrese, diferentemente da prosopopeia, ou personificação, que é quando você humaniza algo que não é humano. Se eu digo no grande título do livro, O Morro dos Ventos Uivantes, ventos não uivam. Eu atribuí uma ação a algo que não pratica aquela ação. Então, eu fiz uma prosopopeia. Então, lembrem-se principalmente dessa diferença da catacrese, da atribuição de características a algo que não tem essa característica, como pé da porta, orelha do livro, e a prosopopeia, a personificação, que é a atribuição de ações humanas. Morro dos Ventos Uivantes, a caneta dança sobre o papel. Ela não dança. Essa é uma maneira conotativa de explicar a escrita. Mas, além desses dois assuntos completamente técnicos que vocês têm na prova de linguagens e códigos, vocês também vão ter o modernismo. Tá? E lembrem-se, o modernismo ele é dividido em 3 fases. Nós temos a fase heróica, que é a fase mais libertária, a fase da Semana de 22, a fase que eclodiu com arte, pintura, literatura. Lembrem-se, na Semana de 22 teve todo tipo de manifestação artística, menos o teatro. Então, houve música, houve declamação de poema, houve poesia, e foi um evento que foi muito... Ele dividiu opiniões, então ele foi amado e adorado. Houve chuva de ovos na Semana de Arte Moderna. E ela também foi muito elogiada. Então, lembrem-se das 3 fases, da fase heróica, que é a primeira, de 22 a 30, da fase social, de 30 a 45, que é que vem Graciliano Ramos, que é que vem, por exemplo, José Lins do Rego, nosso autor paraibano. Lembrem-se também de Jorge Amado, que não costuma cair na prova, mas pode vir, tá certo? Lembrem da 3ª fase, que é a fase de João Cabral de Melo Neto, de Morte e Vida Severina, que é a fase de Guimarães Rosa, de Clarice Lispector, com sua literatura psicológica, introspectiva. Então, os textos, um conselho para os alunos que estão se preparando nessa reta final, ela é muitos poemas, é procurar Oswald de Andrade, Mário de Andrade, que são autores muito recorrentes da prova de vocês, tá certo? Esses autores, com certeza, ou Oswald de Andrade ou Mário de Andrade, estarão na prova. Eles são e Manuel Bandeira também, são os 3 representantes da primeira fase do modernismo. Mas o grande cerne, o grande segredo da prova é a redação. Esse gênero dissertativo argumentativo que vocês vão escrever. Gênero esse que tem uma estrutura, tá certo? Uma estrutura dissertativa, uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão. E lembrem-se, essa introdução, ela deve vir uma explicação resumida do tema e a sua tese, o seu ponto de vista, o que você vai afirmar acerca do assunto, certo? Então, lembrem-se, vocês precisam pensar, quando vocês virem o tema da redação, vocês precisam pensar o que é que eu vou defender nesse texto? Por que eu defendo tal ponto de vista? E quais são as medidas que podem ser tomadas para que esse problema possa ser resolvido? Agora, lembrem-se, é um texto formal.
Não escrevam na primeira pessoa do singular, não escrevam no eu. Também não escrevam na primeira pessoa do plural, no nós, tá certo? Procurem, priorizem a terceira pessoa do singular ou a terceira pessoa do plural. Deem formalidade ao texto de vocês. Vocês estão escrevendo, é um concurso público, o Enem é um concurso público. Então, vocês devem se preparar e escrever um texto dissertativo, argumentativo, formal, ok? Vejam só, essa introdução deve ter, é um parágrafo só, então ela deve ter mais ou menos uma média de 7 linhas, tá certo? 6, 7 linhas. Por quê? Porque o espaço maior é o do desenvolvimento. É no desenvolvimento que você vai expandir as ideias, que você vai dizer esse porquê que você defende tal assunto. Certo? Então, aqui na introdução a gente tem uma explicação do tema, uma explicação resumida, você pode inclusive definir o tema se você quiser, mas é imprescindível que vocês deem um ponto de vista acerca do tema, que vocês coloquem a chamada tese, certo? Feita a introdução, a gente parte para a parte mais problemática, mais complexa do texto, vamos dizer assim. Que parte é essa? Vejam só, o desenvolvimento ele vai reunir as ideias que você tem, o porquê você defende aquele ponto de vista, certo? Então é muito importante, como eu coloquei aqui, que vocês procurem dados, fontes bibliográficas, autores que já tenham falado, com os quais concordem com o seu ponto de vista. Então não basta apenas você vir afirmar algo. Seria muito interessante que você trouxesse um dado, trouxesse uma estatística que corroborasse, porque aí você mostra mediante dados, mediante provas cabais, que aquele seu ponto de vista realmente é verdadeiro, que aquilo que você está inferindo realmente é verdade. Argumentar, principalmente utilizando a Constituição e a Declaração dos Direitos Humanos, traz muita força para a sua argumentação. Então, na hora, é imprescindível que vocês tenham essas leituras. Constituição, para que vocês não toquem nos direitos humanos, que eu vou falar depois para vocês, tá certo? A Constituição e a Declaração dos Direitos Humanos, para que vocês usem isso para argumentar e para que vocês, de maneira alguma, firam isso, tá certo? Então, vejam só, esse texto, o mínimo que o Enem exige de vocês são 7 linhas. Mas se você apenas faz 7 linhas, você não cumpre aquilo que é desejado. Você não cumpre uma introdução bem explícita, você não faz um desenvolvimento bem argumentado, bem embasado, e você não consegue trazer em 7 linhas as soluções possíveis ao tema. Então é imprescindível, coloquem uma coisa na cabeça de vocês, pensem dessa maneira. Embora o mínimo seja 7 linhas, escreva pelo menos 20. Todo avaliador gosta de um texto bem escrito, gosta de um texto bem elaborado. E aí, no próximo bloco, eu vou dar para vocês várias dicas do que deve ter a coesão e coerência, a questão dos direitos humanos, esses argumentos relevantes. E aí eu vou dar alguns exemplos para vocês. E é lógico, um vocabulário direto e objetivo, que vocês devem ter tudo isso no próximo bloco. Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Venha fazer um passeio pelos bairros de João Pessoa. Conheça histórias e personagens pra lá de interessantes. Se liga na Câmara. Acompanhe as ações dos parlamentares que trabalham para melhorar a qualidade de vida dos pessoenses. Os projetos beneficiam você. Se liga na Câmara. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças.
O Câmara Aberta está de volta esta semana de maneira diferente. Você deve ter percebido. Aqui preparamos programas especiais para quem está se preparando para o Enem. São verdadeiras aulas fundamentais nessa reta final de preparação. Então vamos continuar assistindo juntos a essa aula de hoje, revisando a língua portuguesa com a professora Daniele Nascimento. Voltamos e agora a gente vai falar de alguns detalhes da redação, o que é que essa redação deve ter e o que vai enriquecer o texto de vocês, tá certo? E aqui, ó, eu estava falando aqui, eu estava desse lado e eu vou começar falando de coesão e coerência, que é uma coisa que os alunos pecam muito e que vale 200 pontos na redação de vocês. Caso vocês não saibam, por exemplo, mas a maioria dos candidatos já sabe disso, a redação de vocês é corrigida de acordo com 5 competências. E 2 competências são extremamente linguísticas, que é a competência de gramática, que é a competência 1, e a competência 4, que é a competência de coesão e coerência, que concerne ao uso de conectivos, ao uso de palavras. Então, primeira coisa, evite repetir palavras, certo? Se você pode trocar por um sinônimo, se você pode trocar por um pronome, se você pode trocar por um conectivo, faça. Isso mostra que você tem um conhecimento linguístico, tá certo? E aí eu trouxe um exemplozinho aqui para vocês, de coesão, tá certo? Ok. A população está insatisfeita. Ela procura melhorias. Nessa segunda oração, ao invés de eu usar a palavra população de novo, eu utilizei um pronome pessoal do caso reto, inclusive. Então, eu referenciei o sujeito da primeira oração aqui através de um pronome. Isso é um processo coesivo. E essa referenciação pode ser feita através de pronomes e conectivos. É bem interessante também que vocês utilizem advérbios, tá certo? Então, vocês devem enriquecer a redação de vocês. Agora, uma coisa é fato. Vocês devem escrever, vocês devem ter um vocabulário direto e objetivo, sem floreios, certo? Então, vocês devem ter uma certa diversidade vocabular, vocês devem utilizar sinônimos, vocês devem utilizar pronomes, tá certo? Mas vocês não precisam tentar escrever como Machado de Assis. Não é literatura, é um texto direto, objetivo, que visa dar argumentos, que visa convencimento, que visa explicitar um assunto, trazer razões para um ponto de vista e, ao final, trazer soluções para esse problema que está em aberto. Lembrando que o tema da redação é sempre algo que tem relação principalmente com o Brasil. Então, muita gente aposta em problemas que estão acontecendo fora do Brasil, em crises diplomáticas, mas se isso vier a cair, esse tema vai ter uma relação direta com o Brasil, porque é necessário dar uma solução. Inclusive, vocês devem lembrar que a intervenção é intervenção social. Ok? Então, lembrem-se, devem ter um vocabulário direto, devem ter um vocabulário objetivo, sem floreios, porque algumas vezes esses floreios, eles comprometem o sentido. Algumas vezes os alunos usam palavras mais subjetivas, verbos que não dão o sentido esperado, como o verbo achar, por exemplo. O verbo achar é um verbo que deve ser abolido da redação de vocês, certo? Tudo deve ser feito com muita certeza. A dúvida, ela não cabe na redação de vocês. Então, verbos como pensar, achar, devem ser abolidos, ok? Vocês devem utilizar palavras mais objetivas, certo? Então, essa referenciação, essa coesão, deve ser feita através de pronomes e conectivos, principalmente. Existem outras palavras que também vão fazer sinônimos. Os sinônimos, eles fazem esse processo de coesão também. E, concernente à coerência, é muito importante que vocês não se contradigam na redação. Muitos alunos falam isso. Por exemplo, um erro de coerência seria o aluno criticar na redação inteira a violência e o sistema prisional, se o tema for sistema prisional, vamos dizer assim, sistema penitenciário, e ele critica e no final ele diz que está tudo bem e não dá intervenção. Mas se você criticou, como assim não há solução para isso? Então, não se contradigam. Outro exemplo é uma pessoa, por exemplo, criticar o governo, que não é aconselhável que você faça isso, porque você pode ficar muito reducionista, você pode atribuir a culpa de um determinado problema a apenas um agente. Então, o candidato critica o governo e depois não dá nenhuma solução. Também é uma contradição. Se você apontou todos os problemas, todas as deficiências do problema, do tema, como assim não há solução a ser dada? E lembrem-se, vocês devem apresentar propostas de intervenção, medidas que venham solucionar
efetivamente, ou temporariamente, ou a longo ou a curto prazo, o problema é que foi dado ali. A intervenção vale 200 pontos da prova de vocês. E se vocês não colocam uma intervenção social, direta, socializante, essa é a palavra, socializante, uma intervenção que venha convergir com todos, se vocês não colocam essa intervenção, se vocês não propõem nada, vocês perdem 200 pontos. Então, é muito importante que, ao final, lá na conclusão, vocês coloquem essas intervenções que eu vou falar agora. Vamos ver. Olha só. Antes de falar da intervenção, eu vou falar um pouquinho dos direitos humanos. Todo candidato sabe que os direitos humanos é uma questão que pode, inclusive, a infração a esses direitos humanos pode, inclusive, incorrer na anulação do seu texto. Então, vejam bem, vocês têm várias regrinhas, vários critérios de anulação. Devem escrever um texto que ultrapasse as 7 linhas. Agora, como eu já disse, para cumprir uma estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão com intervenção, é necessário pelo menos 20 linhas. Então, tentem ultrapassar as 20 linhas, ok? Passando das 7 linhas, o seu texto não é mais anulado. Se você tirar menos de 7 linhas, você vai ter o seu texto anulado. Outro critério de anulação, além dos direitos humanos, é o fato de cópia do texto motivador. Vocês devem ler o texto motivador. A leitura do texto motivador é obrigatória, certo? Então, vocês devem ler o texto motivador para estarem cientes do que o tema deve tratar, de como você deve se direcionar. Agora, cópia do texto, cópia de dado, cópia de informação, cópia uma. Não deve haver cópia, certo? Não deve haver cópia do texto motivador. Nenhuma piadinha, xingamento, impropério será tolerado. Nenhum. Então, se você pensa em colocar uma gracinha, um trecho de música que não venha convergir com a argumentação, se você quer apenas comer linhas, como os candidatos dizem, se vocês querem apenas ter volume na redação e vocês colocam um trecho que não tem nada a ver com o tema, com a discussão, vocês também podem anular a redação, certo? Outra coisa importante é a questão do título. O título não é obrigatório. Só coloque título se esse título for um título criativo que chame o avaliador para a leitura do seu texto, que deixe alguma coisa que chame, que seja um trunfo. Se você não tem um título, você não vai ser penalizado por isso. E se não tem título, já começa a redação da linha 1. Não pule linha. E se colocou título, não pule linha entre o título e o texto. Colocou o título na linha 1, texto na linha 2, com o recuo do parágrafo de 1,5 centímetro, pelo menos, tá certo? Então, vejam só, os direitos humanos, certo? Esse fator aqui é o fator que mais vai ser cobrado. A infração aos direitos humanos, ela vai ser muito vista nesse Enem, ok? Então, vários alunos, várias pessoas, querendo ou não, deliberadamente ou não, acabam ferindo os direitos humanos, como defendendo morte, defendendo privação de liberdade. Então, certos temas não tendem a cair no Enem por eles serem muito polêmicos e por eles tenderem à infração dos direitos humanos. O tema que vai cair lá, com certeza, você não vai precisar ferir direito humano, ok? Na verdade, nenhum candidato precisa ferir direito humano, mas pense bem, não defenda morte, não exclua grupos sociais, sendo eles maioria ou minoria. Nenhum tipo de preconceito será tolerado no Enem. Então, não defenda o afastamento da sociedade de minorias como homossexuais, como transexuais. Nunca culpe a vítima. Se for um problema como discriminação da mulher ou discriminação em relação às pessoas homoafetivas ou transexuais, não diga que a culpa é da vítima, não exclua essas pessoas. O tema é socializante. Todos devem conviver em harmonia no nosso Estado nacional. Então, você não deve ferir, nem agir com preconceito, nem defender privação de liberdade, nem defender morte. Porque tem gente que diz lá na intervenção que a solução é a morte. Mas você não deve defender a morte, nem mesmo para um agressor, nem mesmo para alguém agredido. Certo? Isso é lógico, mas ainda há candidato que faz isso. Então, vejam só, e aí, a gente vem para a questão da intervenção, as soluções do problema. Vocês deram um ponto de vista na introdução, explicitaram um pouquinho do tema, deram um ponto de vista, partiram para o desenvolvimento,
Colocaram as razões pelas quais vocês defendem tal ponto de vista no desenvolvimento. É interessante que o desenvolvimento tenha 2 ou 3 parágrafos, tá certo? A redação de vocês deve ter um total de 4 ou 5 parágrafos. Não é interessante que vocês tenham parágrafos muito longos, nem parágrafos muito pequenos. Parágrafos de 7, 8 linhas é a média, 4 ou 5 parágrafos, tá certo? Onde o primeiro é a intervenção, segundo, terceiro e quarto são parágrafos de desenvolvimento, onde vocês vão colocar os dados, onde vocês vão dizer por que vocês defendem tal tema. Por exemplo, várias pessoas ano passado defenderam que a lei seca trouxe efeitos satisfatórios, mas ela ainda precisava trazer mais efeitos, ser mais efetiva. Essa era a tese da pessoa. E aí, por que ela precisa ser mais efetiva? Vem os argumentos. Certo? Então, nos argumentos, a pessoa colocou, o candidato colocou por que, por exemplo, nesse caso da lei seca, a lei seca deveria ser mais efetiva. Porque pessoas burlam a lei através de aplicativos, por exemplo. Porque é um problema onde as pessoas não estão vendo a gravidade que é tirar uma vida no trânsito, tá certo? Quando vocês colocam os argumentos no desenvolvimento, 2 ou 3 argumentos, pelo menos, razões plausíveis, embasadas em dados e fontes bibliográficas, vocês vêm para o último parágrafo, que é o parágrafo da intervenção, onde vocês vão colocar soluções. Essas soluções devem priorizar a coletividade, o povo, as pessoas, tá certo? Então, devem ser medidas que abranjam a maior quantidade de pessoas possível. E vejam só, 2 ou 3 intervenções que sejam detalhadas, que sejam diretas. Tem gente que é muito evasivo na intervenção. Muitas vezes diz que a solução para uma educação ruim no Brasil é investir na educação. Como investir? Em qual momento? Em quais diretórios da educação? Na educação básica? Na educação superior? Na educação no ensino médio, por exemplo? Então, quando você coloca uma intervenção, você tem que detalhá-la, tem que dizer como, quando, aonde, para dar mais detalhes. Então, é interessante que você traga campanhas educativas, campanhas que sempre priorizem prevenir o problema. Por exemplo, no caso da lei seca, foi muito interessante quem deu campanhas, reeducação, uma melhor educação aos motoristas que estão se formando, campanhas de conscientização também, campanhas educativas para aqueles que são presos dirigindo, punições mais efetivas. Mas lembrem-se, a solução do problema não é apenas punir, mas também prevenir, educar. Então, é interessante que vocês tenham 2 ou 3 intervenções. Uma intervenção até pode falar de uma certa punição, a depender do problema. Mas é interessante que vocês também tragam campanhas, por exemplo, que vocês tragam coisas bem mais efetivas. Se o tema é educação, investir na educação. Mas como? Esse é o diferencial. A maior parte dos candidatos diz apenas investir, mas não diz como, certo? E sempre com vários agentes. Não é só o governo que tem que tomar parte do problema. ONGs podem vir a trazer, a própria população, certo? A intervenção tem que ser um trabalho também conjunto. Não é só o governo, não é só uma ONG, todos devem trabalhar para a solução do problema. Essas foram várias dicas que eu trouxe para vocês, que eu espero que tenham contribuído para a construção do texto de vocês, tá certo? Fiquem muito atentos a todos esses aspectos. E o mais importante na hora da prova é tranquilidade, é ler a prova, respirar, contar o tempo, não deixar a redação para o final, fazer o início, tá certo? Então, tenham muita atenção, releiam o texto depois, antes de passar para a prova definitiva. Alguns alunos cometem os erros gramaticais por causa do nervosismo, então releiam, corrijam, passem com toda a calma, não rasurem a folha. No mais, tranquilidade, que quem está se preparando vai ter, com certeza, um bom resultado. E aqui são as dicas que eu trouxe para vocês. Uma boa prova. Muito obrigado à professora Daniele Nascimento pela aula. E olha só, se você perdeu ou quer rever um desses programas especiais, passa lá na nossa fanpage, facebook.com/tvcâmarajp. Muito obrigado pela companhia, uma ótima prova e boa sorte para você.